Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto que está na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler daqui apenas o versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, rogando a Ti que o Senhor venha ministrar essa palavra de vida e de renovo aos nossos corações. Que aprendamos, Senhor, as ações de graças, que as reclamações saiam do nosso meio e que passemos a clamar a Ti em gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem nos concedido, mesmo apesar de nós. Vem falar conosco no dia de hoje, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como a igreja sabe, eu converso com muitas pessoas, atendo muitas pessoas, às vezes online, às vezes por telefone. E uma coisa que tem chamado minha atenção nos últimos tempos é a compulsão por reclamar no meio do povo de Deus. Nunca vi nada igual como tem acontecido no nosso tempo. E a mensagem de hoje nos conclama a que em tudo, não por tudo, mas em tudo, rendamos graças. Tudo, absolutamente tudo, do lado de cada eternidade, é treinamento da parte de Deus para os seus escolhidos. E Deus, Ele não dá aula teórica. Ele já nos coloca em situações para que aprendamos vivenciando. E hoje eu queria instruí-los mais uma vez a cultivarmos essa atitude constante de gratidão diante de absolutamente tudo. Aí você pode dizer, mas tem situações que não pedem gratidão. Pedem, de certa maneira, desespero, inquietação. Eu não estou falando de agradecer pelas situações, mas nas situações, já com vistas ao propósito de Deus para elas nas nossas vidas. O versículo citado faz parte da lista de diversos preceitos trazidos pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, e não só daquela igreja, mas a todos os cristãos de todas as épocas. Notemos que aqui, eu quero repetir mais uma vez, ele não ordena a render graças por tudo, mas em meio a tudo. E isso faz toda a diferença. Que nas situações difíceis, dramáticas, dolorosas, possamos perguntar ao Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? E eu já estou agradecendo para a lição que o Senhor quer ministrar ao meu coração. E toda vez que agimos assim, declaramos que o Senhor tem propósito em tudo que acontece na vida dos seus filhos. E esse propósito é um propósito didático, ou seja, é um propósito que visa nos ensinar algo. A lista toda vai do versículo 12 deste capítulo até o versículo 22. Vale conferir toda a lista e meditar responsivamente em cada um deles. O que o versículo nos diz sobre a gratidão? Em primeiro lugar, ele ordena, repito, que devemos dar graças em tudo ou em meio a todas as circunstâncias. Não é agradecer por tudo, mas em tudo
Ele diz: em tudo dai graças. Segundo lugar, qual a razão para essa ordenança? A segunda parte do versículo responde: porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ponto final. É vontade de Deus. Muitas situações só vamos entender o propósito bem lá na frente. Mas o Senhor não permite nada que não tenha um propósito didático na vida dos seus filhos. E isso nos leva a meditar um pouco em algumas considerações. Em primeiro lugar, eu tenho a impressão que ao escrever essas palavras do versículo citado, o apóstolo Paulo tinha em mente também Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ainda estamos longe desse padrão de maturidade espiritual e emocional. Todos nós, e eu me incluo nessa lista. Nenhum de nós do lado de cá da eternidade, enquanto do lado de cá da eternidade, nenhum de nós está pronto. Cristão maduro, Deus colhe. Na verdade, o nosso primeiro impulso diante do sofrimento é fugir para bem longe dele. Em outra versão diz: em tudo dai graças. Notemos que não é por tudo, quero repetir mais uma vez, mas em meio a tudo. Em segundo lugar, o apóstolo nos chama a atenção para o propósito de todas as coisas que nos sucedem, não para as situações, mas para o fim delas. Ninguém agradece por uma tragédia, por exemplo. Contudo, somos instruídos por ele aqui a compreender que as situações que atingem os servos de Deus, por mais dolorosas que sejam no momento que as experimentamos, têm um propósito edificador da parte de Deus para nós. Por outro lado, a murmuração no meio do povo de Deus é algo ancestral. Em todas as épocas percebemos isto. E essa murmuração patológica, doentia, fez grande parte do povo de Deus no passado perder o direito à terra prometida. Olha que coisa séria. Ele tenta falar por sussurros, e quando não ouvimos, ele usa o megafone das aflições para chamar a nossa atenção. Dura essa palavra. Quem a pode ouvir? Em terceiro lugar, que tal recomeçarmos outra vez o desafio de 100 dias de gratidão sem murmuração? Dessa vez eu proponho que esse propósito seja feito individualmente, não como igreja como um todo, mas que cada um de nós assuma diante de Deus: Senhor, eu quero treinar a gratidão diante de Ti. Que o Senhor possa ministrar essa palavra aos nossos corações de uma maneira viva. Tudo, repito, do lado de cá da eternidade é treino da parte do nosso Pai Celestial. Quem sabe, treinando, não criaremos o hábito de agradecer. O Senhor tem sido extremamente misericordioso para conosco, mesmo apesar de nós. Vale conferir, repito, todo o contexto no qual está inserido o versículo citado no início. Imediatamente antes da recomendação aqui mencionada, Paulo diz: alegrem-se sempre, orem continuamente. Que coisa tão séria, minha gente. E em quarto lugar, gratidão demanda alegria e oração. E eu não estou falando aqui do jogo do contente, você mostrar os dentes fingindo que está tudo bem. Não, eu falo da alegria do Espírito. E que nós possamos buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, experimentar essa alegria sobrenatural e indizível no nosso meio. Tem faltado ambas, alegria e oração, em nosso meio. Os cristãos contemporâneos, já contaminados pelo imediatismo mundano, querem tudo para ontem. Esquecemos que o padrão de Deus não muda. Na sequência do versículo citado, Paulo diz: não
apaguem o Espírito. O Espírito de Deus não age em um templo sombrio e gratidão é luz. Falando aos Colossenses, ele recomenda: dediquem-se à oração, estejam em alerta e sejam agradecidos. Tem faltado vigilância, tem faltado oração. Muitas vezes, aquelas coisas que estão escondidas nos porões da nossa carnalidade emergem de uma maneira tremenda nas horas de agonias profundas. Ah, mas foi coisa ruim que fez isso. Foi o diabo que fez isso. Eu não quero ser aqui advogada dele, não. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: ele não tem poder criativo, nem poder criador. Ele trabalha com aquilo que nós oferecemos a ele. Os três inimigos do cristão: o mundo, o diabo e a carne. Qual o pior dos três? A carne. O coisa ruim trabalha com aquilo que oferecemos a ele. O mundo providencia aquilo que a nossa carne clama diariamente. Que nas horas de recolhimento nós possamos pedir ao Espírito de Deus que ministre aos nossos corações, que nos ensine, que nos revele aquelas coisas que estão escondidas nos porões da nossa carnalidade e que tem nos feito cair da nossa posição em Cristo. E esse assunto não é assunto para o pastor, para a pastora, para o irmão, para o diácono, para a diaconisa. Não, esse assunto é pessoal. Somos nós com o Espírito de Deus. E não há um só de nós, do lado de cada eternidade, repito, que esteja pronto. Estamos nos aprontando para ir para casa. Que o Senhor fale conosco hoje, que o Senhor ministre aos nossos corações. Vá para casa, leia de novo a palavra, peça que o Espírito de Deus confirme no seu coração aquelas coisas que ainda precisam de mudança, de transformação profunda em cada um de nós. Não permitamos que a palavra nos seja roubada. O coisa ruim, ele fica ao derredor. É ele em pessoa? Claro que não, porque ele não é onipresente. Mas ele designa uma figura infernal daquela para ficar ao derredor daqueles aos quais ele deseja derrubar. E ele vem se alimentar na despensa dos nossos corações com aquelas coisas, aquelas inclinações que estão lá dentro. Clamemos ao Senhor. Busquemos por libertação, por cura interior, por transformação genuína. Conversão verdadeira é isso. Mudança de natureza. O Senhor arranca de nós a velha natureza e somos revestidos com a nova natureza em Cristo Jesus. O que é que essa brevíssima meditação nos ensina hoje? Em primeiro lugar, perdemos de vista as dádivas porque nos esquecemos de considerar o doador delas. Aliás, a memória é fraca para as coisas boas e pródiga para as coisas que trazem dores e pesares. Note que as pessoas amam falar de desgraça, das coisas ruins que aconteceram, das coisas difíceis pelas quais estão passando. A coisa mais difícil do mundo é você chegar junto de alguém que traz uma palavra de ânimo, de conforto, de renovo aos corações. Tem sempre uma desgraça em curso que precisa ser partilhada pelos os propagadores daquilo que não presta. Em segundo lugar, o efeito dessa memória fraca, o efeito das últimas é devastador, provocando um mergulho no vitimismo. E muitos, se resolverem os problemas, não tem mais assunto para conversar.
Há estudos científicos que mostram os benefícios da gratidão no cérebro humano. Que o Senhor nos ajude a sair desse fosso profundo da ingratidão. Tenho a impressão que se muitos tiverem suas dores sanadas, vão ficar mudos, vão ficar sem assunto. E por último, que possamos enxergar o Senhor através do véu denso das situações aflitivas e emergir em gratidão pelo seu propósito nelas. Esta é a vontade de Deus para conosco. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações de um modo vivo. E eu repito, que nem um tio, nem uma vírgula se perca daquilo que nós acabamos de ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Queria pedir a nossa irmã Cida para vir abençoar os dízimos e as ofertas.